Ele é um grande conferencista que esteve ontem aqui em Oeiras, como todos os ouvintes acompanharam com certeza, a conferência que ele pronunciou na União Artística, quando do ponto alto das comemorações do centenário do poeta oeirense Nogueira Tapiti. Portanto, é com o Dr. Bourginja Brito que a gente abre a nossa entrevista e perguntando a ele qual o significado da sua vinda aqui a Oeiras. Eu vim a Oeiras por mais de um motivo. O primeiro é rever os amigos, é rever os parentes, é apreciar o desenvolvimento da cidade, que vive sempre dentro do meu coração. O outro motivo pelo qual eu vim a Oeiras foi para tomar parte nas homenagens que o povo, os intelectuais, o Instituto Histórico de Oeiras, a Academia Piauiense de Letras e amigos e admiradores da cidade e do grande homem de letras que foi Nogueira Tapiti. Eu vim então tomar parte nessas homenagens. Cheguei aqui a 28, no dia 30, no dia 29, antecipadamente, porque o Nogueira Tapiti nasceu no dia 30. No dia 29 houve o início das comemorações. Fez-se uma visita ao cemitério, o cemitério antigo, e ao pé do túmulo do Nogueira Tapiti houve compreensões dos presentes, inclusive cânticos religiosos. E todos prantearam, é claro, o desaparecimento que naquela hora, naquele dia, se celebrava. Mas no mesmo dia, houve outra coisa em homenagem ao Benedito. A casa em que ele nasceu e também morreu é Canela, nome antigo Canela de Ferro, uma propriedade que pertenceu ao seu pai, fazendeiro e comerciante distintos, Antônio Francisco Tapiti. Essa propriedade, Canela, foi-me sempre grato. Eu sou um oeirense, nasci aqui. Minha família, especialmente a do meu pai, tem 200 anos de Oeiras, porque o primeiro pessoa que tinha Brito e que se fixou residência aqui era um tenente-coronel do exército português, da arma de cavalaria, fazia parte na cidade uma cidade do norte de Portugal, que tinha um regimento de cavalaria. Chamava-se João Borges Marinho de Brito. Ele pediu reforma no exército português e resolveu pleitear a aquisição de terras junto ao governo português, a fim de vir morar nesse local. E ganhou essas terras. Ele veio com a família, aqui se estabeleceu. A área é onde é hoje o município, pedaço do município de Picos, porque Picos pertencia a Oeiras. A capitania era recém-criada. Então o município de Oeiras tem uma extensão muito grande
de léguas e léguas. De forma que ele escolheu aquela parte lá de Picos, que é um lugar muito bom para a agricultura, as terras são férteis, há muitos humus, e lá se estabeleceu. A sede do governo era Oeiras. Ele via sempre Oeiras, conviveu com familiares aqui em Oeiras, mas uma grande parte dos seus bens que ele foi acumulando ficaram, ou em primeira mão, apareceram em Picos. Então, formou-se com a vinda do João Borges Marinho de Brito, tenente-coronel da Cavalaria de Chaves de Norte de Portugal, o início da família Brito. E esta continuou a se expandir. E vieram os elementos outros de Portugal que se casaram, que se juntaram aos Brito. É nessa ocasião que vieram os Borges, os Leais, os Nunes. Eram rapazes novos que existiam nas aldeias portuguesas e que, a convite do João Borges Marinho de Brito, vieram casar com filhas desse primeiro habitante, que é o tenente-coronel. Bom, então a família foi crescendo, a família desenvolveu-se e eu sou um descendente dessa família. Nasci em Oeiras, o meu pai nasceu em Oeiras, meu avô, meu bisavô. Eu tinha um bisavô que já tinha Brito no nome, com Souza, chamava-se Raimundo de Souza Brito. Segundo a tradição local, ele tinha uma fortuna, a sua herança era composta de 15 mil cabeças de gado, uma quantidade enorme. Eu vou dizer, não herdei nada desses 15 mil cabeças de gado. Isso é meu bisavô. Ele foi casado 3 vezes e de todas as 3 mulheres houve filhos. Então, essa fortuna em gado, em terras, sítios, etc., foram se subdividindo e diminuindo os haveres. Então, quando chegou a mim, eu não tinha mais nada a herdar. Mas o meu avô, com quem eu fui criado até 7 anos, que era um professor antigo de latim e de grego, e que era também advogado provisionado, ele herdou ainda uma porção de bens. De forma que eu fiquei ligado a Oeiras e com mais essa parte. Isso é uma parte histórica, uma parte antiga, de antepassados. Agora, eu pessoalmente vou dizer, nasci aqui, sempre me senti feliz em pisar a terra. Aqui ainda tem muitos parentes. E haver essa oportunidade da celebração, pela inteligência, pelos requisitos morais, de uma grande personalidade que se chamou Benedito Francisco Tapiti. Eu aproveitei o momento, a oportunidade, e vim tomar parte dessas homenagens. Então os amigos, os parentes, acharam que eu devia fazer uma conferência, porque eu sou escritor, eu tenho livros publicados, inclusive deles com referência ao Oeiras. E fiz essa conferência
ontem de manhã e recebi os amigos, os parentes, fiquei muito satisfeito. A conferência é um pouco longa, mas eu vou mandar imprimir essa conferência e virão depois os exemplares da mesma conferência que serão distribuídos aqui a quem interessar possa. A quem desejar ouvir um pouco de história de Oeiras e muita coisa da vida de Nogueira Tapiti, que é uma personalidade que deve ser venerada pelos oeirenses. É uma figura formidável de homem de letras. Ele foi orador, ele foi jurista, ele foi prosador, ele foi jornalista e, acima de tudo, um grande poeta. Os seus versos são bonitos, são bem feitos, acima de tudo, em português castiço. E ontem mesmo eu tive a oportunidade na conferência de recitar alguns sonetos, de forma que, mais quem não pôde ouvir essa conferência, poderá, se interessar, possa receber depois um folheto, um exemplar do meu trabalho. O doutor Carlos Rubem Campos Reis, advogado, promotor, para esse fim é o meu procurador aqui em Oeiras. Então, quando eu mandar os exemplares do Rio de Janeiro, onde eu pretendo mandar imprimir, ele distribuirá a quem se interessar, a quem queira receber. Mas eu estou satisfeito em rever a cidade e em pisar esse solo abençoado que eu sempre tive dentro do meu coração. Então eu agradeço os senhores ouvintes em terem paciência de me ouvir e desejo um bom dia para todos. Bom, mas a nossa entrevista continua e nós gostaríamos de ressaltar aos ouvintes que o Dr. Bugija Brito é um folclorista também, ele que já catalogou, já escreveu, já registrou, melhor dizendo, as lendas daqui de Oeiras. E nós gostaríamos de indagar ao Dr. Bugija Brito qual o significado da lenda para a formação cultural dos povos e o que ela representa para as gerações seguintes. Bom, a lenda, as populações primitivas do mundo sempre foram embaladas pela lenda. O que é a lenda? É um mito. Está na alma popular do povo. O inglês tem até a formação da palavra que diz que é do povo, folclore. De forma que é tudo. E pode haver algo de poesia, de exagero gramatical na descrição de uma lenda. Mas a lenda é a própria história do povo. É o relato da vida da população. Onde tem também poesia, onde tem coisas leves, agradáveis, e relata às vezes acontecimentos históricos que se tornam históricos e que são ou foram verdadeiros. Eu gostaria de dar um exemplo de uma das lendas de Oeiras. Chama-se Carneirinho de Ouro, a lenda. A lenda passa a ser aqui. O carneirinho de ouro é um animalzinho bonito, usa um cincerro, um chocalho,
E tem uma lã que é almejada, querida por todos, porque é ouro. Quem conseguir pegar o carneirinho de ouro, fica arquimilionário e ainda recebe todas as graças de Deus. Ele sai à noite, ele mora no morro, diz a lenda, do Leme, lá num esconderijo, onde há o capim, que é um alimento, e a água para beber. Então ele costuma, altas horas da noite, especialmente no mês de agosto, ele sair do morro e ir para outro morro, que fica oposto, o morro do Leme com o morro da Sociedade. Então ele atravessa a rua. Como ele é portador de uma grande riqueza, e ainda mais de ser um elemento que tem muitas graças, quem o possuir, dadas por Deus, é claro. Então, ele é muito visado. Muita gente já tentou pegar o carneirinho. Ele sai à noite, e nas noites escuras, sem luar, a sua lã brilha, que ela é reluzente. Então, um cidadão que deseja possuir o carneirinho de ouro ou pegar, atrai cachorro, cães, e botam cães atrás do carneirinho. Mas o carneirinho é magnético. Vem os cães e ele dribla, aproveitar um verbo que é de futebol, engana e acaba os cachorros desaparecendo e ele ficando sempre firme. Quando não é o cachorro, é vaqueiro, desses vaqueiros bons que nós temos, a cavalo atrás do carneirinho. Mas lá pelas tantas, antes de chegar, por exemplo, a Ponte Grande, ele desapareceu o carneirinho e ficou o vaqueiro olhando para quê? Para nada, porque onde está o carneirinho? Então ele é magnético, mais adiante ele aparece. E a primeira vez que eu escrevi essa lenda, que eu vou ter a oportunidade de falar, que é curta aqui em palavras, faz uns 20 anos. Saiu numa revista lá no Rio de Janeiro. Por qualquer motivo, essa revista caiu nas mãos de uma professora em Zurique, na Suíça. E ela é professora de literatura brasileira e portuguesa e é muito interessada na divulgação da civilização brasileira. Então ela recebe livros, naturalmente assina revistas. O que é fato que essa lenda caiu em mão do poder dessa professora e ela pegou a lenda e passou para o francês, essa professora. De forma que eu, num livro recente, que eu publiquei posteriormente, eu pus a lenda em português e essa tradução dessa funcionária, dessa preceptora, e ela tem um nome meio, para nós, assim meio esquisito, porque é alemã. O marido dela era um engenheiro, Grubermann. No alemão, quando tem dois N, ou dois N, ele tem de sair. De forma que ela, Ivete Beataide Grubermann é o nome.
Eu vou ler a lenda sobre o Carneirinho de Ouro. Está escrita, 10 minutos. Bom, mas o doutor Bugija, nós fazemos a seguinte colocação. Eu acho que está escrito, o senhor já relatou aqui. Está melhor, deixa, eu gostaria de, se fosse possível. É possível, mas antes, nós gostaríamos de que o senhor relatasse, e nós gostaríamos de saber qual o fundo moral daquela outra lenda oeirense, intitulada Maria Não Se Pode. Qual a significação moral, qual o exemplo de vida que aquela lenda nos ensina? Bom, a Maria Não Se Pode é uma mulher alta, magra, seca, espécie assim um varapau, que ela tem 2 metros de altura e que ela anda à noite nos pontos pitorescos da cidade, inclusive na ponte grande. Mas ela está na rua do Tanguitá, vai ao Canela, passa na passagem da Dona Antônia, que era aí no Rio Canindé. Às vezes fica olhando o poço do Silva. Então é uma figura que ela é popular e conhece a cidade com detalhes. Ela se encontra com um cidadão qualquer, um transeunte à noite, e costuma pedir um cigarro. Dê-me um cigarro. Que ela fala bem português, português de Portugal. E aí a pessoa tira o cigarro do bolso e vai entregar o cigarro. E quer dar a mão. Ela recua. Ela não dá a mão a ninguém. Você não consegue pegar, porque ela não deixa. E diz essas palavras, não se pode. Você quer pegar na mão da entidade, ela diz, não se pode. Agora, como ela é vista, e às vezes também desaparece, tem um pouco de magnetismo, principalmente psíquico, ela pode estar, mas você não está enxergando. Ela vive aqui em Oeiras, faz longa data, e diz-se então que as mulheres ciumentas, que os maridos costumam andar à noite, e elas enciumadas, elas fazem com que tenha uma comunicação espiritual com Maria Não Se Pode, e pede a Maria Não Se Pode para fiscalizar o procedimento, a compostura do homem. Esse é o grande valor, o grande favor que ela presta à população feminina da cidade. Bem, nós temos aqui também o professor Posidônio, que vai falar, e nós gostaríamos de, inicialmente, já que estamos no tema, nós estamos no tema lendas, perguntar ao Posidônio quais outras lendas que se contava em datas anteriores, no tempo dele, o que foi que o pai dele lhe ensinou, o que foi a cultura, o costume, relatou para Poci, sobre também lendas de Oeiras. O doutor Mirreja Brito discorreu eloquentemente, digamos, sobre Maria Não Se Pode e também sobre Carneirinho de Ouro. Eram 2 lendas que eu ouvia quando menino e falar sobre elas. Mas havia também aqui outras lendas, como, por exemplo, a do lobisomem que desapareceu com a iluminação feérica, digamos, aqui tem lugares feericamente iluminados à noite. O lobisomem fazia muito medo e eu era um dos que tinham aquelas pessoas que tinham muito medo do lobisomem.
O lobisomem saía pela rua, correndo, e a cachorrada atrás, latindo. Quando um cachorro mais valente se aproximava dele, ele dava um safanão no cachorro, e o cachorro saía gritando, e os mais tímidos se afastavam, e todo mundo tinha medo do lobisomem. Mas também o lobisomem, como a Maria não se pode, parece que tem um fundo moral. Eu sei de um fato interessante. Doutor Bonito já conheceu o antigo curral do açougue. Era um quadrilátero muito alto, parece 50 metros por 30. Ali se botava o gado que era para ser abatido. E paredões com 1 metro, tudo de pedra, com 1 metro de largura, paredões com 2 metros de altura. Tinha aqui um velho chamado Chico Mago. Chico Mago morava lá nas imediações dessa parte onde ficava a usina, lá perto do Curral do Açougue. E um dia Chico Mago resolveu matar o lobisomem. Arranjou um rifle e quando ele se escondeu, subiu lá. O lobisomem aparecia de noite, sem luar. E lá, a certa altura da noite, lá se vê a zoada enorme. A cãozada doida, latindo, atrás do lobisomem, o lobisomem espantando um e outro. Quando vai chegando perto lá de onde ele estava, ele manobrou o rifle, de maneira que ele ouvisse o estalido da máquina. E durante o corpo do lobisomem vai morrer. Então o lobisomem não levantou, não faça isso, não me mate, não me atire. Era um cidadão aqui, cujo nome eu não me lembro agora, mas ele era irmão de Benito Tabaqueiro. A Tabaqueiro era o pai de Levi. E esse cidadão tinha uns namoros por lá. E então, para espantar o povo, ele ia virado em forma de bicho, vestia um capotão, arranjava as botas, fazia umas luvas muito grossas, enchia de melão de São Caetano, para não ferir as mãos. E então ele ia, os cães que não conheciam aquele animal diferente, então os cães começavam a latir, mas era em conquista amorosa que ele ia transformado em bicho. E eu tinha muito medo, porque dizia que aparecia e à noite eu via cães latindo, deitado, tremendo dentro da rede, viu? Pois é, ela também tinha esse fundo moral. O lobisomem não é lenda só nossa, não. Parece que é de outros povos também. Agora, havia outra lenda aqui, a do cavaleiro. Aparecia aqui um cavaleiro passeando num cavalo muito bonito, fogoso e esquipador, cheio de guizos e as coisinhas, fazia muita zoada, de maneira que esse cavaleiro deu muita carreira em gente para se locomoverem com facilidade. Mas o cavaleiro, eu tive um compadre, morreu há uns 10 ou 12 anos. Ele me contou que um dia levou uma carreira do cavaleiro terrível. O pai dele era oleiro. Nós não tínhamos aqui, o piso era feito de ladrilhos fabricados aqui em Oeira. Era de barro assado, com essas telhas que eles fabricam. E um dia tinha uma opção de obras que eles chamavam, espalhadas para secar antes de ir ao forno. E ameaçou uma chuva, e o pai dele mandou que ele fosse juntar as obras e cobrir, porque a chuva batia e ficava a obra carunchosa, estragava. E ele foi lá acima do Rosário, lá no rumo do Outeiro. Quando ele estava juntando as obras, viu guisado, a opção de trinco, de guizos e de argolinhas, um cavaleiro. E então ele deixou tudo aquilo e desceu a 120, chegou em casa, caiu sem fôlego. Quando me virou o pai dele, já sei, você viu o cavaleiro. O cavaleiro vinha lá dessas imediações, lá descia, lá do Outeiro,
O outeiro fica acima do Rosário, mas percorria a cidade. E a respeito da procissão das almas? Durante muito tempo também, muita gente viu procissões de almas. Havia aquele horror de rapazes vestidos com aqueles roupões, umas espécies de anáguas ou alvas bem longas, cada um portando uma vela e cantando, engrolando ladainhas. Tinha uma mulher que na rua do hospital se dava lá em casa e ela contou o seguinte, que uma noite todo mundo tinha medo. Aí você olhava por cima ou pela fresta das portas, das fechaduras, portas meio abertas, quando a procissão, de maneira que as almas não vissem quando a procissão passava cantando. Ela morava na rua do hospital e ela contava lá em casa com a mamãe. Uma noite ela abriu a janela, era uma mulher livre, abriu a janela e ficou na janela quando lá se vê a procissão. Uma das almas se destacou do grupo e veio até ela e disse, tá aí, guarda essa vela. Ela recebeu aquilo e botou em cima da mesa. De manhã ela foi examinar, era o osso da canela de um defunto. Pois bem, conta também, lá no Rosário, um dia, uma mulher ia viajar, ia para a cidade do Rosário aberta, era meia-noite, resolveu entrar. Depois chegou a procissão. E ela, quando a procissão vai se retirando, ela também vai saindo. E ao chegar na porta, ela levava uma trouxa que era preciso alguém ajudar a botar na cabeça. Ela pediu, pensava que era uma criatura, pediu, me ajuda a botar essa trouxa aqui. E a alma, com voz de alma, respondeu, eu estou muito fraco, eu morri de caganeira. Peça aí esse outro aí que é mais forte. Mas com a luz elétrica desapareceu. A iluminação que espantou tudo isso. Professor, no livro Dicionário do Folclore Brasileiro, consta um registro de uma lenda que se contava aqui em Oeiras, intitulada Cabeças Vermelhas. E essa lenda, esse livro é da autoria de um grande folclorista brasileiro chamado Luiz Câmara Cascudo. O senhor já ouviu alguma relação, alguns dados sobre essa lenda? Luiz Câmara Cascudo, sabemos, era talvez o maior folclorista nacional. Ele deu a honra de vir ao Piauí, ouviu? Em 1952, quando Teresina completou o seu primeiro século de existência, ele veio ao Piauí. E aí se deu muito com os intelectuais. Há até um telegrama dele bem interessante. Ele se deu muito com o doutor, com o Quidenou de Freitas Santos. Chegando de volta lá da terra dele, da Paraíba, parece, ele telegramou para o doutor Luiz, para o doutor Quidenou. Cadê o Peba, João? Está no buraco? Era uma cantiga que se cantava por aqui. Cadê o Peba, João? Está no buraco, metido ao folclórico. Pois bem, você já me falou nessa lenda um dia, me mostrou até o dicionário. Eu consultei a Arimatea não conhece a lenda, disse que não sabia nada a respeito, mas aqui ele se encontrava isso como coisa certa. Aquelas pessoas que morriam muito cheias de pecado, que foram durante a vida pessoas perseguidoras, faziam, sobretudo na época da escravatura, eram torturas terríveis, de maneira que alguns moravam fora, eram fazendeiros que vinham aqui, como diz Pedro da Costa diz, e viviam somente nos tempos das festas, né? Fazendeiros tinham suas fazendas lá para fora. No tempo das festas eles tinham casa aqui, mas eles moravam lá fartamente, nababescamente, nas suas fazendas.
Mas ao morrer, deviam ser enterrados aqui com as honras, a sua posição. E como não havia carro, o transporte era feito em redes. Botavam o defunto numa rede e viam vários homens, amarravam a rede num poste, num punho, numa extremidade, outra noutra, e viam vários homens carregando a rede. Mas um dia morreu um cidadão. Um dia morreu um cidadão cuja alma não estava em paz com o Criador, e era um cidadão cujo espírito o diabo vinha disputando a Deus. Então no caminho, em certa altura do caminho, aparece inopinadamente 2 cidadãos de cabeça vermelha e pediram para carregar também a gente, descansar. E esse cidadão saiu no marcho que não houve quem acompanhasse. Os seres se esforçaram, correram até que desapareceram, levando o cadáver do cidadão, que não sabe onde está escrito, onde está enterrado, e também atualmente não sei quem seja ele. Bem, nós gostaríamos de ouvir agora, detalhadamente, a lenda Carneirinho de Ouro, pelo Dr. Bochecha Brito. O Carneirinho de Ouro habita em Oeiras, num desvão do Morro do Leme, e sai habitualmente do seu esconderijo às horas mortas da noite para passear e se esconder no Morro da Sociedade. Para efetuar o passeio, ele corta a deshoras as ruas desertas do centro urbano, pois os 2 morros aqui citados, um no norte e o outro no sul da cidade, estão nos arrabaldes em posição oposta. Nunca ninguém conseguiu agarrar o Carneirinho de Ouro. E por que ele existe? De onde ele veio? Quem o mandou para a cidade em que habita? Ninguém será capaz de responder. Muita gente o atocaia, muita gente o tem esperando pela sua passagem nas noites douradas pelo luar de agosto, tão douradas como o corpo do encantado Carneirinho. Mas só nas noites douradas pelo luar de agosto? Não, também nas noites escuras, que são iluminadas por onde ele passa, pelo luzimento do ouro que esparge através de sua lã. Também nas tardes enternecidas dos belos dias tropicais. Também nas manhãs salpicadas de raios esmaecidos de um lindo e benigno sol. Arisco, como ele é, nunca se deixou pegar. E não adianta vaqueiros, pastores e cães aos seus encalços, porque ele engana os perseguidores, sumindo-se de maneira que ninguém sabe como é. Dizem que ele se alimenta de capins que somente o Morro do Leme produz, os quais vicejam entre as rachaduras de rochas escarpadas, tão batidas de sol que chegam a tontear a vista de quem as olha.
Também dizem que ele bebe de um veio d'água que brota das entranhas de uma pedra côncava, cheia de fendas miúdas e situada no meio morro. E dizem finalmente que ele possui, amarrado ao pescoço, um esquisito cicerro que badala harmoniosamente para atrair os incrédulos da sua existência. Quem conseguir pegar o carneirinho de ouro ficará de posse de duas dádivas extraordinárias. A primeira dádiva consistirá em a pessoa ser a mais rica da terra, porquanto a lã feita daquele metal precioso nunca se acaba, mesmo depois de ser tirada. É que ela tem a propriedade de se renovar todos os anos em áureas tessituras. A segunda dádiva, porque a pessoa terá todas as graças de Deus na eternidade. Bom, nós gostaríamos de fazer apenas uma observação. Esse programa que nós estamos aqui vivendo é, acima de tudo, um resgate dessas lendas. Lendas, como bem explicou o Dr. Bugija Brito, procura explicar, procura orientar a formação cultural de um povo. E nós temos aqui em Oeiras muitas lendas bonitas, muito cheias de ensinamentos, muito de humanismo. Então, a Rádio Primeira Capital, aqui, quando concede esse espaço para que dois ilustres homens de letras aqui se pronunciem sobre lendas, não está contando conversa fiada, não. Está procurando participar a todos os ouvintes dessa manifestação cultural que é a lenda. Aliás, a mitologia grega explica muito da formação do povo grego e da própria humanidade. Portanto, não há nenhuma vergonha da nossa parte em querer colocar essas explicações, esses dados que tanto acalentaram os sonhos da meninice de cada um de nós. Nós gostaríamos, através dessa transmissão deste programa, deixar esse documentário para, quem sabe, no futuro ser repassado para outras pessoas, inclusive através das escolas, dos professores. Bom, eu tive, quando menino também, Dr. Bugija, muitas histórias que me contaram, e uma das histórias que eu já estava até esquecido, mas ontem o senhor me lembrou, e que eu, numa tentativa, até mesmo uma insistência ao senhor, eu pediria que o senhor contasse uma lenda que muito se ouvia aqui em Oeiras, e que me parece que é daqui de Oeiras, porque o Piauí nasceu aqui em Oeiras, e nós gostaríamos de ouvir, para dar o prazer aos ouvintes da Rádio Primeira Capital, a história da Camarada Onça e Camarada Macaco. No tempo em que os animais falavam, a onça e o macaco foram amigos algumas vezes, mas por motivos que não vem a pelo dizer, porque a gente não sabe, tudo nesse mundo varia. Os dois animais, ficaram inimigos ferro a sangue. O macaco, como se sabe, é inteligente, tem agilidade mental,
A onça, não, a onça é mais obtusa, a onça é mais vagarosa na locomoção e, portanto, no espírito. Um certo dia, um certo ano, houve uma grande seca em Oeiras. Então, o Mocha ficou reduzido a um poço d'água, lá onde foi um sítio chamado Laranjeiras. Como a água estava difícil, e a onça e todos os animais, o macaco e todos os animais desejavam, tinham de beber, iam todo dia o Porto das Laranjeiras, que é um porto antigo, procurar beber água. O que acontece, o que fez a onça? Resolveu postar-se, colocar-se lá para fiscalizar, policiar o local, não deixar o macaco chegar até lá para beber água, matar o macaco de sede. E ficou morando lá perto. Vinham todos os animais, falavam com a onça e agradecia ela ter permitido ele animal beber. E ela sempre dizia: todos os animais bebem água aqui, exceto o camarada macaco. Eu estou aqui para pegá-lo, para amarrá-lo, para dar uma surra nele muito grande. Ele me paga o que ele anda fazendo de mim, falando mal por aí. Mas como? De que maneira? Se a água só tinha naquela área. E a onça se punha lá, fiscalizava, morava lá, como é que o macaco podia encostar? Mas o macaco é inteligente e planejou enganar a onça e conseguiu 3 vezes. A primeira vez é o seguinte: o macaco arranjou uma cumbuca, meteu-se dentro da cumbuca e saiu rolando, ele dentro rolando. Quando chegou no local da bebida, a onça olhou para ele e disse: ah, camarada cumbuca, sim, você quer beber água? Então beba. Aqui todos beberão água, exceto aquele diabo que é o macaco. Então, o camarada cumbuca entrou no poço d'água, encheu a barriga, bebeu muita água. Depois de farto, apareceu, saiu dentro da cumbuca. Aí a onça viu, caiu num logro, no engano. Correu atrás do macaco, mas ele corria mais do que a onça e foi embora. Mas a seca continuava, não havia água. E já fazia uns 10 dias o macaco, coitado, precisava beber. Então ele arranjou um cortiço onde tinha um mel de abelha e comeu mel, ainda ficou com mais sede, mas lambuzou o corpo do mel de abelha, ficou molhado de mel e foi para debaixo de 2 pés de faveira, cheio de folha no chão, e ele rolou, e essas folhas da faveira que estavam no chão pregaram-se no corpo dele. Ele ficou que era uma folhagem, não aparecia de jeito nenhum, como se fosse um macaco, e tocou no rumo da bebida. Chegou lá, a onça viu e disse: ah, é camarada folhagem? Ah, pode beber. Aqui só não bebe é o camarada macaco. E o macaco ali calado, o macaco era folhagem. Aí, com a permissão da onça, a camarada folhagem entrou na água, bebeu
uma sede doida com mel. E depois de 15 minutos bebendo água, ele resolveu dar um mergulho e aquelas folhas que estavam pregadas no corpo se desfizeram. E aí a onça saiu na carreira. A onça ficou doida de raiva. Ainda correu atrás do macaco, mas ele corria mais do que a onça. Aí a onça disse, pois agora eu não caio mais. Diabo desse macaco, ele é um diabo. Já me enganou 2 vezes, pois agora ele vai morrer de sede. E não chovia, e a seca continuava grande. Quando foi uma vez, o macaco estava que não aguentava. Precisava imaginar um caso, um fato, um acontecimento para enganar a onça. E o que ele fez? Saiu gritando no rumo da bebida. Quando ele se aproximou, a onça ficou certa e ia pegá-lo. Ele disse, camarada onça, vixe Maria, deu uma revolução danada. É soldado que não acaba mais, está prendendo todo mundo. Já derrubaram o presidente da República, já derrubaram os governadores dos estados, os prefeitos, já prenderam muita gente, a cadeia está entupida de gente, e eu vou correndo aqui, que eu vou lá para aquele morro lá em cima, para me ver livre disso. A onça ficou amedrontada, ele contou a história bonita, ele é tagarela, sabe falar, e disse, camarada macaco, me leva também, que eu senão eu vou ser preso. E saíram os 2. Mais adiante ele deixou a onça e foi beber água. Aí a onça viu que caiu na esparrela, no engano, na mentira. E disse, ele agora eu vou pegar. Acontece que começaram as chuvas. Havia água em todo riacho, em todo canto, nas baixadas, e a onça não tinha capacidade de fiscalizar, de policiar todos os lugares que eram centenas ou milhares que havia água. Então, aí ficou essa história. Mas a lenda diz assim, no fim, e entrou pelo bico do pinto e saiu pelo bico do pato. E o senhor rei mandou dizer para contar 24. Bom, é isso aí, doutor Mugini. Muito agradecido por esse depoimento tão enriquecedor e que, com certeza, trouxe muita recordação para todos nós aqui, oeirenses. E gostaria que, com este registro, que vai ficar documentado aqui nos nossos arquivos, mas fazer mais uma indagação ao professor Posidônio Queiroz a respeito da lenda que se contava, do fato que todo mundo às vezes ia passear para conhecer desde criança o pé de Deus e o pé do cão. Dizem os filhos de Oeiras, o Brasil nasceu sob o símbolo da fé. Disse Getúlio Vargas num magnífico discurso saudando o episcopado brasileiro em 1939, quando da primeira reunião plenária do clero brasileiro. Pois bem, então Cabral trouxe as suas naus e velas panas sopradas pelos ventos marítimos. Cabral trazia também padres para auxiliar a religião católica. Cristo andou pelo mundo pregando e acaparando armas para ele, naquela luta terrível contra o demônio. O demônio tem procurado passar a perna no Cristo, mas parece que o número de armas que Cristo tem conseguido é muito maior. Então, o povo de Oeiras, no seu espírito religioso, disse que Cristo andou por aqui. Jesus andou por aqui. Lá em cima no Alto do Rosário tem na pedra uma planta humana, um pé bem feito.
Era um pé muito bem feito mesmo. Muita gente, há muitos anos passados, oceanos, pessoas iam fazer devoções ali, rezar terço, e ao lado daquele pé, que ninguém sabe quem foi, de quem é, quem plantou aquele pé ali, ao lado do pé de Deus, como o povo disse que era o pé de Deus, havia também um buraco nas pedras. E o povo disse que o diabo tinha o pé redondo, aquilo, e como o diabo andava, segundo o Evangelho, quando Cristo, antes da pregação, passou 40 dias no deserto, em 40 dias no deserto, em conversa, em solilóquios com o Eterno, com o Pai, então o diabo andava tentando o Cristo de toda forma. E nos montes, em toda parte onde Jesus subia, o diabo subia atrás. Ali naquela colina que Bitati cantou, o diabo também perseguiu Jesus, e Jesus deixou o pé implantado ali, o pé de Deus. O povo ia botar flores, né, rezar, botar até uma cruzinha ao lado, e enquanto isso, jogar espinho, levava mandacaru, levava pedra para jogar no suposto pé do diabo. Eu levei também muitas vezes para a pedra para jogar lá no pé do diabo. E essa lenda vem de muito longe. Conversando com o desembargador Hidalgo, uma das reais culturas do nosso estado, Hidalgo me disse que a avó dele já falava naquele pé de Deus ali. Agora, Vidal, eu tenho procurado saber, e Vidal me disse que era o pé de algum índio, certamente. Chegou até a dizer que o índio tinha um pé muito bem feito, não sei o quê. Agora, mas como aquele pé plantou-se ali, sabe se aquela pedra era antes uma espécie de argila, meio mole, e a planta ficou por ali, e teria por um processo qualquer passado um fogo terrível que cristalizou, secou aquilo, como aquele fogo que desceu sobre Sodoma. Ninguém sabe nem se foi alguma bomba atômica. A Bíblia apenas diz que Sodoma se estragou num dia, um fogo desceu e arrasou a cidade. Escapou apenas uma família, a família de Ló. Pois é, assim também, aquele pé que ficou acolá cristalizou-se, secou por uma ação que eu não sei explicar. Eu sei que o pé de Deus está lá. Mas, de certos anos para cá, alguns vadios têm cavocado, tá vendo, o pé de Deus que já está descaracterizado, não parece mais. Quando o expediente chegou aqui, eles vieram com ele vários padres, e um deles tocava órgão muito bem, eu tocava a flauta, e lá na missa nós tocamos vários trechos de improviso, ou de primeira vista. Abri até, o doutor Laurentino me perguntou, quem é aquele padre que tocava com você? Ele era o Monsenhor, o doutor Juviniano. Ele tocava órgão, e nos intervalos da missa do grande pontifical, a gente abria aqueles tratados e tocava trechos religiosos de primeira vista lá no coro de Ueira. E eu levei o Monsenhor Joviniano e o Monsenhor Rocha lá no pé de Deus. Passamos do Canela, falei sobre o Guirasapiti, isso em 1949. E ele viu aquilo, naquele tempo o pé ainda diz, oh, coisa maravilhosa,
Aí João podia aproveitar, levantar uma capela aqui, e então Salvador sempre, não digo explorar, mas despertar o sentimento religioso do povo com, né, alguns padres meio sabidos, eu não digo latino, mas alguns padres meio sabidos, inventam coisas, né? E o que é exato é que lá está o pé de Deus e o pé do cão. Ninguém sabe. É uma coisa que os historiadores deviam explicar, os inteligentes deviam explicar. O doutor Vidal me deu essa versão que eu disse, e lá está, lá em cima, o pé de Deus. Bom, professor, com essas colocações, nós gostaríamos de saber, eu gostaria que o senhor traçasse um paralelo entre as culturas antigas, as lendas, maiormente a mitologia grega, com as lendas aqui genuinamente oeirense. Eu penso, como o doutor Vidal discorreu, o doutor Ria discorreu, essas lendas não são patrimônio nosso. Eu penso que a mitologia grega não é senão um cenal, né, de lendas. Muitas lendas que o cristianismo destruiu. Aquele politeísmo antigo não existe mais. Mas havia lendas inventadas que o povo grego criou até deuses para tudo. Deus dos deuses, Hércules, ou Júpiter, Deus da guerra, Marte, Deus do inferno, Plutão, Deus do vento, Éolo, Deus do amor, Vênus em Roma ou Afrodite na Grécia, Deus da cultura, Minerva. Veja, tanta beleza num só corpo é Minerva, disse Biscati. Veja, aparece a estátua de Minerva. Pois bem, deusa da cultura, da formosura, Deus do vinho, Baco, que ensinou os homens a beberem. Pois bem, isso não pode deixar de ser um cenário extraordinário de lendas e que veio trazendo através do povo, e o povo foi depois deturpando até que chegou nós aqui. Mas a lenda, como você disse agora, faz parte da cultura. Eu não sei fazer assim um paralelo, mas ontem conversamos ligeiramente sobre essa lenda com a doutora Isabel Diogo, sobrinha do desembargador Vidal, e lá em casa, e com o doutor Burrija. Bem, dizem que nessa praça da Conceição existe uma baleia enterrada. Uns querem que a baleia fique no meio da praça. Outras que a baleia estaria debaixo do altar da Nossa Senhora da Conceição. Essa imagem da Conceição, eu era menino e ouvi dizer que essa imagem foi aparecida aí. Isso aqui era um sítio. Quando escolheram, naquela reunião do dia 2 de fevereiro de 1797, lá na Tranqueira, que escolheram o local para se construir a orada capelinha, né, em homenagem à padroeira, Senhora da Vitória. Então escolheram o sítio da Mocha, lá na Rua da Feira. Aquilo era lagoado, aquilo era sítio. Cavando-se, não sei se você sabe, não naquele local onde é pernambucano, onde fica a loja Natu, cavando a 1 metro e pouco você dá em barro de brejo. Não sei se você sabe disso. Tira aquele barro preto, barro típico de brejo. Aquilo era lagoa. Então vamos fazer a capela no sítio da Mocha. Aqui era um sítio. Ali, quando nos invernos bons, fica muito tempo aquele mercado está seguro, do nosso mercado ali na Praça do Mercado, porque foi uma construção onde se gastou muito cimento,
Mas quando o inverno é bom, passa tempo minando, saindo água dali de baixo. Aquilo, oprimido pelo peso, aquilo foi uma lagoa. Então, a baleia está aqui. Essa baleia ficou enterrada. Ela foi, mesmo que se diz, a ciência diz, que a baleia foi animal de terra. Ela não é peixe. A baleia é mamífero, tem mamas. Pois bem, e ali era uma lagoa e habitava uma baleia que ficou soterrada. Apareceu a imagem da Conceição, ali por cima, e essa imagem, mas não se pode construir essa igreja aqui, porque aqui é um lago. Quiseram escolher outro local, levavam a imagem para um certo ponto, mas a imagem fugia, no outro dia a imagem estava lá. Até que afinal dizem, essa imagem foi levada para Roma e arranjaram outra e fizeram ali a Guia da Conceição, no local onde se encontra. A baleia, porém, está lá debaixo. No dia em que ela virar, der um esturro, tiver saudade, quiser ir para o mar, que ela retorcesse, lá dentro se encontra, ou debaixo do altar, ou no centro da praça, então a cidade se afogará em água. Essa lenda eu ouvia dizer quando era menino e tinha muito medo. Pedindo a Deus que essa baleia durma mais por alguns anos. Fique lá quieta, porque o medo, se ela ficar lá por muitos anos, muitos, os outros aqui vão, nós não vamos sofrer essa catástrofe. Como aquela velhinha que está ouvindo um programa de ciência. E eu acho que quando começa a falar sobre a possibilidade do fim do mundo, o sol, esse nababo de luz que ia derramar riqueza, saúde e tudo, um dia vai desaparecer. Porque dizem que o Sol, em 3.000 anos, vai diminuindo 1 grau do seu calor. E daqui a muitos milhões de anos, o Sol não terá mais luz. A Terra não terá mais gente, porque não há calor. Os astros rolarão todos aí, a Terra viúva, eternamente. Seria uma doidice até o encontro de mundos, né? Então o Arcão dizia, e daqui a 14 milhões de anos o Sol será apenas uma fogueira, um astro apagado, sem luz, ameaçando. E a velhinha com seus 80, 90 anos, daqui a quantos anos, doutor? Ela teve medo de assistir essa catástrofe. E daqui a 14 milhões de anos, ela suspirou, disse, eu pensava que era daqui a 14 mil anos, então estou mais tranquila. Doutor José Expedício falava que lá na rua dele, também a lenda dizia que tinha uma imagem enterrada. E ele Expedício tinha medo, porque essa imagem está mesmo no meio da rua. E dizem que ao dia que alguém acertar, pisar na cabeça, quebrar o pescoço, a cidade se acaba, viu? E ele diz que quando as festas de Páscoa, aquela rua se enche de uma ponta a outra de gente. A rua é estreita, a procissão traz para nós milhares e milhares de pessoas. Então esse Expedício disse quando ele era menino, que era na costa do pai dele, separado numa cadeia para a procissão, e tremendo, pedindo a Deus que ninguém não pisasse o pescoço da santo. Nosso tempo já vai avançando. Nós gostaríamos de perguntar ao Dr. Bugija quais as suas considerações a respeito, inclusive, deste programa que nós estamos vivendo. É excelente o programa e é necessário que continue em benefício da cultura popular, em benefício de toda a população, e de forma que eu agradeço essa cooperação que a rádio faz em benefício da cultura ueirense, da cidade, do seu povo, as suas tradições,
os seus ditos, as suas lendas, os seus mitos, os seus conversocotes, como dizia o nosso Nogueira Tapiti, devem ser reanimados. Bom, aqui faz um parêntese. E o que é mesmo converscote? É conversinha, é conversa de meio que se fala. Porque o Nogueira Tapiti era um cosé admirável, irresistível. E então ele, como um rapazinho aqui, ele ia lá pro morro da sociedade e lá juntavam-se outros rapazes, outras pessoas, para conversar. Pode ir também, senhora, trocar ideias, falar. É um ponto de reunião. Um piquenique, então. Ou podia fazer um piquenique lá. Bem, a mesma pergunta nós dirigimos ao professor Posidônio Queiroz. A pergunta é a respeito da valorização das nossas lendas para essa nova geração. Eu faço minha as palavras do Toby Richard. Se lenda é cultura, pode ser que através do sacudimento, da suscitação dessas lendas, aí através de programas aqui, que deve continuar, que eu disse, que isso venha despertar para outro gênero de cultura, não é? Porque a cultura, digamos, não é somente literária, tem uma significação muito extensa. Essas lendas faz parte da nossa história, devem ser contadas aos nossos meninos para que eles possam repetir mais tarde, disse como lá no Jucapirama, meninos eu ouvi, então meninos eu ouvi essas lendas contadas pela Rádio Primeira Capital. E isso é verdade, desapareceu porque o progresso foi anulando muita coisa. O progresso foi anulando muita coisa. Hoje nós só temos de principal, de importante, como me disse uma vez o primeiro bispo de Oeiras, conversando comigo, Dom Expedito, disse: meu caro amigo, no Brasil só há duas coisas importantes, futebol e carnaval. Então, essas lendas também são importantes e vão trabalhar para o levantamento da cultura dessa mocidade. Você me disse que ontem o Toby Richard contou para um grupo de crianças histórias de Trancoso e as crianças ouviram embevecidas. Pois é isso. Bem, senhores ouvintes da Rádio Primeira Capital, nós estamos aqui encerrando o nosso programa e, como disse bem o professor Posidônio, nós gostaríamos que esses fatos, que essa oportunidade tão ímpar em que a Rádio Primeira Capital conta com dois intelectuais da estirpe de Posidônio e de Bochecha Brito, é uma tentativa de resgatar a nossa cultura. E, como o professor Posidônio falou há pouco, que a lenda estimula o pensamento humano para que haja outras manifestações culturais, tanto na música, como no teatro, como na pintura. Isso, acima de tudo, aguça a sensibilidade de cada pessoa. Isto faz com que a cidade e seu povo se humanizem, que haja perfeita união entre todos os moradores e residentes da cidade de Oeiras. Portanto, é com este objetivo que findamos o nosso programa no dia último deste ano de 1990, em que assinalou o centenário de nascimento de um dos seus grandes filhos, que foi Nogueira Tapiti, como também assinalou o nascimento do outro filho de Oeiras, chamado Dr. Pedro Sá,
que, como juiz, muito marcou época em nossa cidade, que assinalou também um outro filho adotivo, que foi o Dr. João Ribeiro Carvalho. São, portanto, manifestações como esta que enriquecem mais a nossa vida. E finalizando o ano, e finalizando este programa, nós desejamos, esperamos que todos os oeirenses, de uma maneira ou de outra, procure divulgar melhor a sua cidade, os seus fatos. Aqui, sem dúvida, é uma fonte inesgotável de valor espiritual. E esperamos que tudo isso se transforme em ações benéficas para a nossa cidade. Pois aqui o Oeiras nós esperamos que haja um reconhecimento por parte de todos nós e, acima de tudo, das autoridades constituídas, para que um grande ramo para o progresso da nossa cidade seja efetivado, que é do turismo, mas do turismo de maneira muito consciente, do turismo em que haja a vinda de inúmeras outras pessoas a nos visitar, e aqui vai estimulando o artesanato, por conseguinte, a rede hoteleira, que um turismo que já se disse que é a indústria sem chaminé, trará maiores divisas para o município. Portanto, nós temos um débito muito grande aos nossos visitantes e pessoas que desejam aqui fazer a seu retiro espiritual. Por exemplo, no campo da arte cinematográfica, nosso cinema está passando por momentos difíceis. É uma tarefa não somente da Prefeitura Municipal de Oeiras, mas de todos nós. Compreendemos a dificuldade em que o município atravessa, dificuldades essas financeiras, mas temos certeza que mais cedo ou mais tarde o Cine Teatro Oeiras, que no ano de 1990 completou 50 anos de sua inauguração, que ele venha se restabelecer e lá sirva de palco para apresentações de peças teatrais, para a apresentação de cantores e de manifestações outras do pensamento oeirense. E com isso, nós temos certeza que, através dessa emissora e do intuito em que foi feito esse programa, tenho certeza que vai despertar, vai conscientizar, vai melhorar o nível de consciência das pessoas, para que a nossa Oeiras retorne o esplendor que ela sempre despertou, que ela sempre empolgou a todos os que visitam. É nesse sentido, é com essas colocações que nós encerramos esse programa, e na certeza de que o povo de Oeiras reagirá no sentido benéfico para o engrandecimento moral, o fortalecimento moral das suas mais lídimas, das suas mais interessantes e justas tradições. Portanto, encerramos o nosso programa especial de hoje e voltamos em outra oportunidade, se o Deus Divino permitir.